Em 1500 e bolinhas, o Frei Pedro Palacios morava aos pés de uma penha quando o seu quadro de Nossa Senhora das Alegrias sumiu. Desesperado atrás do seu quadro, o Frei subiu a penha para rezar, muito provavelmente para São Longuinho, atrás do quadro, pedindo iluminação para onde ele estaria. E quando ele chegou lá no alto do monte, quem estava lá? O quadro de Nossa Senhora das Alegrias. Frei Pedro pegou o quadro, desceu com ele, botou de volta na sua casinha e foi dormir. No dia seguinte, o que aconteceu? O quadro sumiu de novo. E lá foi Frei Pedro subir a penha tudo de novo e o quadro estava lá. Frei Pedro pegou o quadro, desceu com o quadro, foi dormir e no dia seguinte o quadro sumiu mais uma vez. E aí Frei Pedro subiu a penha e viu que o quadro estava lá. E ele pensou, isso deve ser um sinal divino da Senhora das Alegrias. Talvez ela queira que a casa dela fique, na verdade, aqui em cima e não lá embaixo no pé da penha. E foi aí que Frei Pedro decidiu construir um convento, uma igreja, para esse quadro ficar. E hoje a gente conhece essa igreja como Convento da Penha, um dos maiores pontos turísticos do Espírito Santo. E a Senhora das Alegrias ficou conhecida como Senhora da Penha. É uma historinha simples, não é? Para alguém que leu sobre as aparições de Fátima, de Lourdes, de Guadalupe, de Akita, Medjugorje e outras aparições marianas sensacionais, eu sempre achei a história de Nossa Senhora da Penha a coisa mais besta que existia na vida. E eu chegava até de vez em quando a desprezar a padroeira do meu estado só por causa dessa história. Porém, isso mudou em 7 de abril de 2018, quando eu fui na minha primeira Romaria dos Homens. E é esse testemunho que eu quero contar para vocês hoje. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa e sejam bem-vindos a esse canal. Canal que eu conto as coisas que acontecem na minha vida, coisas que eu escrevo no meu diário. E antes que vocês me perguntem, sim, eu escrevo catequeses no meu diário, eu escrevo tudo no meu diário. Eu escrevo as orações que eu faço, eu escrevo as coisas que eu vivo, eu escrevo poemas, textos e muitas outras coisas, matéria da faculdade, eu escrevo tudo no meu diário, porque o meu diário não é só um diário, ele é um caderno que serve pra tudo, né? Basicamente. Enfim, eu tava relendo ele esses dias quando eu passei por um texto de maio de 2019, no qual eu agradeci a Nossa Senhora da Penha por uma coisa que ela tinha me dado. E aí eu pensei, por que eu não conto no meu canal no YouTube o que Nossa Senhora da Penha me deu? E cá estou eu. Se tem uma coisa que a gente tem que concordar é que a vida, ela é igualzinho uma montanha-russa. Ela tem altos e baixos, vários parafusos e coisas que te deixam confuso e aí no final ou você sai ou muito feliz ou com vontade de vomitar. E desde 2013 a minha vida era uma montanha-russa que só ia para baixo. Diversas coisas aconteceram comigo que me colocaram numa situação de tristeza profunda. Eu era uma adolescente muito confusa, que não sabia o que podia ou o que queria fazer da vida, e não ter direção me deixou totalmente assustada. Quando eu tinha uns 14 para 15 anos, e isso foi em 2013, faz muito tempo, eu queria muito estudar no Instituto Federal do Espírito Santo. Na verdade, eu queria muito ser uma arquiteta. E para facilitar isso na minha vida, eu queria fazer o curso técnico em edificações no Instituto Federal do Espírito Santo. Só que aí eu fiz a prova e eu não passei. E isso acabou comigo. Não só porque eu não consegui alcançar o maior objetivo da minha vida naquele momento, mas porque por causa disso eu iria para uma escola que eu não conhecia ninguém, não gostava de ninguém e eu não queria ir. E isso arruinou todos os meus planos de vida. Todas as expectativas que eu tinha de aprendizado, de amizades, de conhecimento, elas foram por água abaixo. E aí eu fui estudar nessa outra escola, a minha rotina virou de ponta cabeça. Eu estudava sempre de manhã e aí eu fui estudar à tarde. E ainda assim, eu fazia um cursinho pré-IFES de manhã, porque o meu pai insistiu que eu deveria fazer a prova de novo. E eu não estava satisfeita com a minha vida naquele momento e eu não passei naquela prova de novo. E isso lascou todo o meu ensino médio. No segundo ano, eu aceitei um pouco a vida, mas aí veio o dilema de que eu só tinha uma amiga. Eu sou muito tímida e eu não conseguia me enturmar direito na escola. E essa minha única amiga, que eu carrego ela comigo desde o ensino fundamental, foi tipo porto seguro para todas as minhas crises existenciais de adolescente. E aí chegou o terceiro ano e finalmente eu tive que fazer vestibular para arquitetura e adivinha só? Eu não passei! E aí o carrinho da minha montanha-russa desceu mais um pouquinho.
Porém, por intervenção divina, naquele ano o IFES tinha aberto vagas para o curso de edificações pós-médio, ou seja, eu faria o curso sozinha, sem o ensino médio, depois do ensino médio. E aí eu fiz a prova por um plano B e eu passei em primeiro lugar! E eu finalmente atingi um dos objetivos da minha vida. Durante 3 anos da minha vida, eu me senti horrível comigo mesma. Eu não era lá a menina mais bonita do mundo, eu tinha 45 quilos, eu era muito magrela. Não que isso tenha mudado hoje em dia, porque hoje eu tenho 48, então não faz tanta diferença. Eu também não me sentia inteligente o suficiente, porque eu não tinha passado nas provas que eu queria passar. E eu também não me sentia uma pessoa socialmente interessante porque eu só tinha uma amiga e a gente era totalmente nerd. A gente era esquisita, aliás, eu sou esquisita até hoje. E tudo isso me deixava muito pra baixo porque eu não conseguia ser aquilo que eu queria ser. Então essa primeira conquista foi muito importante pra mim e me colocou um pouquinho mais pra cima. Nesse intervalo entre o 3º ano e o meu 1º ano de IFES, eu fiz um retiro muito maravilhoso também. Os 4 melhores dias da minha vida. E aí a minha montanha-russa subiu mais um pouquinho, mas foi por pouco tempo. À medida que eu fui conhecendo Deus e a igreja, eu comecei a me questionar qual era o meu lugar lá dentro. E isso me gerou uma crise vocacional muito grande, que eu não sabia para onde ir e eu me sentia totalmente perdida nesse caminho. Tenho alguns problemas em casa que me fazem enxergar o casamento de uma forma um tanto quanto ruim. Eu convivo com 2 pessoas infelizes que naquela época me deixavam mais infeliz ainda. E em 2016 eu finalmente consegui deixar a timidez de lado e conheci muitas pessoas novas e fiz algumas amizades. Mas ainda assim eu não me sentia que eu me encaixava no mundo dessas pessoas. E aí a minha montanha-russa, que estava um pouquinho mais alta, começou a descer tudo de novo e descer com mais velocidade. Eu era, talvez eu ainda seja, uma pessoinha muito triste. Vocês me olham aqui rindo, fazendo piada, palhaçada, passando vergonha na internet, mas por dentro eu tenho aquele vaziozinho que eu não consigo preencher. E naquela época eu já tinha me acostumado a conviver com isso, mas eu não tinha me conformado. No finalzinho de 2017 eu me consagrei a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Porque eu, que estava cansada demais para caminhar sozinho, precisava de alguém que me carregasse no colo e me entregasse para Jesus. Eu me lembro que constantemente eu pedia para Nossa Senhora me dar alegria, para que eu fosse uma pessoa completa e que esse buraquinho do meu coração, que eu sabia que estava faltando alguma coisa, fosse preenchido. Então eu rezava pedindo alegria. Eu podia até não ver porque eu estava ocupada demais com os meus pensamentos pessimistas, mas por meio da minha oração, Deus ia construindo um caminho em direção ao que eu tanto estava pedindo. E Nossa Senhora ia puxando a minha mão falando: Ana Luísa, vem por esse caminho. Até que chegou abril de 2018 e o meu grupo de jovens todo se juntou, aliás, a minha paróquia toda se juntou para ir na Romaria dos Homens, que é a maior romaria Nossa Senhora da Penha que tem. Eu sempre tive receio de ir na Romaria dos Homens por causa do nome dela, né? É uma Romaria dos Homens e eu sou mulher. Mas tem uma década já que a Romaria dos Homens não é só mais para homem. As mulheres invadiu, os adolescentes invadiu, os jovens invadiu, todo mundo invadiu a Romaria dos Homens e hoje ela é para qualquer um. E aí eu pensei, por que não, né? Tá todo mundo indo, por que eu não iria? Eu sou totalmente sedentária, mas acho que eu consigo caminhar 14 quilômetros da catedral até o convento de boa, né? Mal eu sabia o que estava me esperando. Quando eu cheguei no Parque Moscoso, que era de onde ia sair o nosso grupo, eu vi que tinha um trio elétrico com os músicos se arranjando. E aí aconteceu um negócio muito interessante. Eu não andei os 14 quilômetros. Não, eu não peguei carona no trio elétrico, tá? Eu dancei atrás do trio elétrico. Eu não andei os 14 quilômetros, eu dancei os 14 quilômetros. Vocês têm noção disso? Tocaram todas as músicas de animação que eu gosto de propósito. Não tinha como eu não dançar. E enquanto eu dançava, eu jogava pra fora toda a tristeza que eu tinha dentro do meu coração, toda a tristeza que eu vivi nesses últimos anos da minha vida. E eu não parava de sorrir, eu não parava de cantar, eu não parava de dançar. Eu não cansei em nenhum momento. Eu cheguei no campinho do convento e assisti a missa em pé, porque estava um lamaçal danado naquele campo, tinha chovido algumas horas antes. E eu assisti a missa em pé, sem cansar nem nada. Eu digo pra vocês, no dia 7 de abril de 2018, eu nunca senti tanta alegria na minha vida.
porque eu não cansava, eu não parava de louvar a Mãe de Deus e as maravilhas que Deus fez com ela. E não importa se eu acho que por trás da devoção a Nossa Senhora da Penha tem uma historinha muito besta. Não tem diferença se ela apareceu para 3 pastorzinhos em Fátima e lançou altas profecias sobre o mundo, ou se ela apareceu para uma freira e entregou uma medalha milagrosa, ou se ela apareceu para um índio e estampou essa aparição no manto dele e esse manto é aparentemente indestrutível. Ou se um grupo de pescadores pescou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e alguns minutos depois pescou mais um monte de peixe. Não interessa. É a mesma mulher. É a mulher que trouxe alegria ao mundo. É a mulher que é bendita entre todas as mulheres. É a mulher da qual todas as suas gerações a proclamarão bem-aventurada. Porque o Poderoso fez nela maravilhas e santo é o nome dele. Com essa romaria, eu percebi que eu não preciso de motivos grandiosos para honrar Nossa Senhora. Eu não preciso de uma aparição estupenda, milagrosa. Só de ela existir e ter dito sim para ser a mãe do Salvador já é motivo suficiente para eu louvar e bendizer o nome dela. E quanto mais eu bendigo o nome de Maria, mais eu sinto a alegria que ela sentiu ao saber que ia ser a mãe do Salvador, ao pegar o seu filhinho no seu colo e ao ver o seu filho ressuscitado. Não tem alegria maior do que essa. Não tem alegria maior do que Jesus vir ao mundo. Ele é a razão da minha alegria. E quem me mostra isso é sempre ela. Quando eu finalmente sentei a minha bundinha no ônibus para ir para casa, e aí sim bateu o cansaço, eu postei uma foto nos stories do Instagram e um amigo meu respondeu o seguinte: "Deu gosto de ver a sua devoção, certeza que ajuda a motivar muitos. Parabéns pela fé que não se esconde." Essa resposta ao meu story me fez perceber a graça que Nossa Senhora tinha me dado. Até aquele momento eu não tinha percebido que ela me deu a graça que eu fiquei pedindo para ela por tanto tempo. Ela preencheu o buraquinho do meu coração com alegria. E eu conto pra vocês que 2018 foi um dos anos mais alegres e felizes da minha vida. Foi o ano que eu me formei no IFES, foi o ano em que eu passei na UFES, não para arquitetura, mas para design, e isso eu acho que rende outro vídeo. E foi o ano que eu conheci pessoas incríveis que me fizeram muito feliz. E essa alegria ainda se estendeu para 2019, quando eu fui na Jornada Mundial da Juventude, cujo tema era mariano, e a alegria só foi acabar em 2020 com a pandemia mesmo, aí foi triste. Mas enfim, meus chuchus, só para terminar essa história que eu tô contando para vocês, eu queria ler um pedacinho do meu diário. Apesar de tudo isso, o meu amor por Maria só aumenta. Com essa romaria dos homens, eu me esbaldei de amor por ela, porque ela, que é Senhora das Alegrias, me dá alegria. Quando eu vejo o que Deus fez com Maria, eu sinto alegria, e isso me faz ver que a tristeza que eu já senti um dia foi embora. Maria é um amorzinho mesmo. Viva Nossa Senhora das Alegrias! Então por hoje é isso, meus chuchus. Eu espero que vocês tenham gostado desse testemunho. Eu pretendo trazer mais vídeos assim aqui pro canal. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!